Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Pessoal, nessa aula de hoje vamos fazer atividade ali a partir da página 74 do nosso livro didático, tá? Ali sobre formas nominais ainda vamos falar sobre verbos e sobre formas nominais. Então vamos lá. Na carta que você vai ler a seguir, um leitor critica o descaso com a dizimação dos botos cor-de-rosa. Então vamos lá, vamos fazer a leitura juntos. Boto cor-de-rosa. O garoto propaganda, símbolo da luta pela preservação das espécies ameaçadas no Brasil, deveria ser o boto cor-de-rosa. Além de mais condizente com nossa realidade, ele ganharia maior projeção nacional. Hoje, infelizmente, é mais fácil uma criança brasileira reconhecer um panda do que um boto cor-de-rosa, e rapidamente ocuparia a posição de bicho fofo, status que ampliaria sua chance escassa de sobrevivência num país que despreza e desconhece sua riquíssima diversidade. Então vamos lá. Número 1. A carta foi publicada em uma seção denominada Leitor. Qual é a finalidade desse tipo de seção nas revistas e nos jornais? O que eu posso dizer sobre uma seção denominada Leitor? Presente numa revista ou num jornal. Qual será a finalidade? Com certeza, né, gente, é estabelecer um canal, né, entre o leitor e a revista. O objetivo é estabelecer um canal, uma ligação entre o leitor e a revista. É o espaço, né, que o leitor tem para manifestar sua opinião a respeito das matérias publicadas, ok? Então, estabelecer um canal entre o leitor e a revista, e é o espaço que o leitor tem para manifestar a sua opinião a respeito das matérias publicadas. Número 2. O leitor propõe que o boto seja símbolo da luta pela preservação das espécies ameaçadas no Brasil. Letra A. Que função tem a palavra ameaçadas no texto? Qual é a função da palavra ameaçadas ali presente no texto? Tá na segunda linha, né? O garoto propaganda, símbolo da luta pela preservação das espécies ameaçadas no Brasil, deveria ser o boto cor-de-rosa. Qual é a função dessa palavra? Ela caracteriza, né, gente? Ela caracteriza o quê? Ela caracteriza um substantivo. Qual o substantivo que ela está caracterizando? O substantivo espécies. Então, a função dessa palavra ameaçadas aqui no texto é de caracterizar o substantivo, ok? Ela caracteriza o substantivo espécies. Letra B. Observe que essa palavra é uma forma de verbo, é uma forma do verbo ameaçar, certo? Ameaçadas é uma forma do verbo ameaçar, mas foi empregada no trecho como um adjetivo, né? Porque ela funciona ali para caracterizar o substantivo. O que caracteriza o substantivo é um adjetivo. Então, é assim, essa palavra é uma forma de verbo, mas ali ela está funcionando como um adjetivo. Por que é possível concluir isso? Por que é possível concluir que essa palavra tá caracterizando? Ela é uma forma verbal, mas ela está caracterizando ali. Porque, gente, essa palavra qualifica um substantivo, né? E concorda com ele em gênero e número, ok? Funcionando, portanto, como um adjetivo. Então, eu posso dizer aqui, eu posso concluir que essa forma verbal está funcionando aqui como um adjetivo porque ela qualifica, primeiro, porque ela qualifica um substantivo e concorda com esse substantivo em gênero e número, funcionando como um adjetivo, dando características a ele. Certo? Número 3. O autor da carta escolheu a palavra ameaçadas para caracterizar as espécies que correm risco de extinção. Letra A. Se essas espécies não existissem mais, que palavras você usaria no lugar dessas? Escreva 2. Vamos lá. Se essas espécies não existissem mais, que palavras que poderíamos utilizar? Claro, é uma resposta pessoal. Cada um vai utilizar uma palavra, eu vou aqui só apenas dar uma sugestão para vocês. Poderia usar, né, a palavra dizimadas, exterminadas, extintas, destruídas, aniquiladas e assim por diante. O dicionário
um bom local de consulta para que a gente possa ter esses sinônimos assim e enriquecer mais o vocabulário, né? Letra B. O adjetivo ameaçadas é originário de um verbo, certo? É uma forma verbal. Nas palavras que você escreveu, observa-se a mesma ocorrência? Explique. Aí a resposta é pessoal, né, gente? Mas provavelmente vocês escolheram ali uma forma verbal com função de adjetivo também, né? Com uma forma verbal que pode caracterizar ali, que deve caracterizar o substantivo e concorda com ele em número e faz a concordância, né? Que concorda com ele em gênero e em número, né? Então, pessoal, essas palavras que pertencem à classe gramatical dos verbos e têm função de nome, no caso, né, adjetivos, são consideradas formas nominais, certo? Então, formas nominais são as formas verbais que podem também desempenhar a função de substantivo, adjetivo e até mesmo de advérbio. Vamos repetir aqui. Formas nominais são as formas verbais que podem também desempenhar a função de substantivo, adjetivos e até mesmo de advérbios. Então, aqui, são 3 as formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio, certo? Então, o infinitivo dá nome ao verbo sem determinar ideia de tempo, terminado em R. Por exemplo, terminar, sair, reconhecer, terminados em R. E dá nome ao verbo sem determinar ideia de tempo. Ok, esse é o infinitivo. O gerúndio exprime uma ideia de desenvolvimento. A terminação do gerúndio, NDO. Exemplos: terminando, saindo, correndo. E o particípio exprime uma ideia de algo terminado, concluído, certo? E a terminação, ado, ido. Essa é a terminação do particípio. Exemplo: terminado, corrido, destruído. Esse é o modo particípio. Como vimos, as formas nominais podem ser usadas como substantivo, adjetivo ou advérbio. Exemplo. Aqui vamos para o exemplo do livro de vocês. O olhar daquele menino é triste. Vejam, o verbo aqui está na sua forma de infinitivo, né? Termina em AR. O olhar. Então, infinitivo com função de substantivo, né? Ele tem a função de substantivo aqui. Se trata do substantivo os olhos aqui, né? O olhar daquele menino é triste. Então, tá na forma verbal aqui de infinitivo e se refere aos olhos. O garoto propaganda, símbolo da luta pela preservação das espécies ameaçadas no Brasil, deveria ser o boto cor-de-rosa. Ali, a palavra ameaçadas, prestem atenção na terminação, está no particípio, né? Ada, terminação ada, está no particípio. Então, tem papel de... E aqui tem papel de adjetivo, né? Está caracterizando o substantivo espécies, certo? E amanhecendo. Amanhecendo, sairemos para ver os botos. E a palavra amanhecendo está no gerúndio. Vejam que ela tem a terminação em endo, E-N-D-O. Então, está no gerúndio. E gerúndio com função de advérbio. Amanhecendo quer dizer que está pela manhã, né? É o período ali do dia, pela manhã. Existem alguns verbos em nossa língua que apresentam 2 formas diferentes para o particípio. São chamados verbos abundantes. Gente, tem algumas aulas, em alguma das aulas anteriores, tem uma aula somente sobre verbos, né? Que tem alguns slides. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda a respeito, pode voltar lá, rever a aula, que tem toda essa explicação sobre verbos lá, tá? Então, veja alguns exemplos. Acender. Pode ser acendido ou aceso. Tem essas 2 formas, tá? Então, eles são chamados de verbos abundantes. Entregar. Entregado ou entregue. Pode até parecer meio estranho a gente falar, mas tá correto. Não é errado. Enxugar. Enxugado ou enxuto. Fritar. Fritado ou frito. É estranho, eu sei, mas tá certo. Suspender. Suspendido ou
suspenso, ok? Então, aqui vamos para a página 76 agora. O particípio terminado em DO é denominado regular. Tudo isso tem lá nos slides da aula sobre verbos, tá, gente? Os verbos que utilizam outras terminações são chamados de irregulares. Tem lá uma parte sobre verbos regulares e irregulares. Então, apenas para revisar aqui. Particípio regular, geralmente empregado junto aos verbos ter e haver. Alguns pescadores haviam aceitado outro tipo de isca. Particípio irregular, geralmente empregado junto aos verbos ser, estar e ficar. A caça aos botos foi suspensa temporariamente. Então, o particípio terminado em DO é denominado regular e os verbos que utilizam outras terminações são chamados de irregulares. Particípios e os usos aqui. É importante ressaltar que nos usos reais da língua, em textos falados ou escritos, e tanto em situações formais como informais, é comum a preferência pelo uso da forma irregular dos verbos, que tem duas formas para o particípio. Veja esses casos. O primeiro caso ali, os particípios regulares do verbo ganhar, ganhado, gastar, gastado e pagar, pagado, vêm sendo substituídos aos poucos pelos particípios irregulares, ganho, gasto e pago. É como eu comentei anteriormente, parece estranha essas formas, mas elas são corretas, né? Mas é pouco utilizado. No entanto, soa até mesmo raro, né, aos nossos ouvidos quando a gente escuta essas formas aqui. No segundo caso, os particípios regulares dos verbos pegar, pegado, eleger, elegido e salvar, salvado, vêm sendo substituídos pelos particípios irregulares. Pego ou pego, depende a pronúncia, né? Eleito e salvo, ok? Pessoal, por hoje é só. Nós voltamos numa próxima aula que a partir desse textinho da página